Olá, boa noite, tudo bem com você? Que bom que você está aí do outro lado. Estamos mais uma noite aqui na live Caleb Online. Eu e minha esposa Paula, aqui estamos fazendo essas aulas maravilhosas, esse curso bíblico que o Senhor Deus te presenteou agora no início do ano. Que alegria estar com você. Muito bem, vai entrando, vai compartilhando. E nós estamos aqui juntos para juntos estudarmos a palavra de Deus, cantarmos junto. E eu sei que Deus vai abençoar a sua casa, o seu lar e a sua família, tá bom? Olha, Eliane está aí ligada, já está conosco. Seja bem-vinda, Eliane, sua família. Meu amigo Jonathan, um abraço para ele. Samuel, a Beatriz e a Manu. Um abraço para vocês, família abençoada. E aí, vamos lá, entrando, compartilhando. Quero mandar um abraço para o pessoal também lá do Rio de Janeiro. Minha irmã Adriana, Nice, Quitéria, minha irmã Maria, toda a minha família lá do Rio de Janeiro. E o pessoal lá de Xangri-Lá também, que é do Rio de Janeiro. Um abraço para Bruna, para a mãe dela que estava conosco ontem. Para Denise também. Para Denise. Um abraço para Denise. Um abraço para Anice lá na Itália. Ela hoje me ligou e falou que está feliz. O pessoal da Itália está assistindo tudo direitinho as lives lá também. Então, isso aí, muito bem. Olha só, entra aí, compartilha e Deus vai abençoando. Quero mandar um abraço para meu irmão Cordeiro, que tem assistido nossas lives também, e a esposa dele. Que Deus abençoe a vida deles, tá? Vai entrando, Luzandra chegando aí, Denise, Valdívia, boa noite, Valdívia, seja bem-vinda. Que alegria estar junto com vocês. Então, olha só, temos gente de todo lugar. Meu irmão Cordeiro lá da Bahia assistindo, com a sua esposa Graciane. E também lá o pessoal de Pernambuco, Rio de Janeiro. Um abraço para a Nilza, lá na Itália, que não perde uma live nossa. E eles pediram um abraço, pediram um louvor hoje. Lá, e minha esposa vai cantar para vocês e para eles lá da Itália também. Chegou minha irmã Adriana, um abraço, que Deus abençoe minha irmã, seja bem-vinda. Você aí do Paraty, um abraço para você, um abraço para a Josi, que fica lá com a família dela assistindo, a Ludmila, seu Josias, a Paloma, o Ricardo, um abraço para o Ricardo. E também para meu amigo Rodrigo, lá do Aras, lá no Paraty, tá bom? Meu bem, e tem gente que diz que as orações estão sendo atendidas. Eliane diz que Deus abriu uma porta de trabalho para o esposo. Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. Olha só, Deus tem ouvido as orações aqui na nossa live. Eliane pediu para abrir porta de emprego para o esposo e ele já conseguiu. Amém. Glória ao nome de Jesus. Amém. Gente, hoje é especial. Eu peço a vocês que fiquem em oração para que nada atrapalhe hoje nós estudarmos esse assunto de hoje que é muito importante. Então, nós iremos agora cantar aqui o nosso louvor enquanto vocês vão entrando aí, vão compartilhando, tá bom? Vai aí. Muito bem, vai entrando, vai compartilhando. Que alegria ter vocês. Canta conosco, tá bom? Seu trabalho e o seu lar, tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se fiel você for a Deus, um milagre se realiza.
você for a Deus, um milagre se realizará. Glória ao Senhor, nosso Deus, e verá cair as bênçãos do céu. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Glória ao Senhor, nosso Deus, e verá cair as bênçãos do céu. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Permita um milagre em sua vida agora, em nome de Jesus. Amém. Deus está controlando a sua vida. Denise disse que vai dar certo, que Deus controla tudo. E a live vai sair cheia do poder do Espírito Santo, as nossas palavras. Amém. Glória a Deus, que minha irmã Quitéria chegou por aí também. Um abraço, minha irmã. Saudade de você aí. Marluce chegou também. Olha só. Vamos fazer o sorteio agora, tá? Vamos fazer o sorteio em seguida a minha esposa cantará o louvor para você, especial para Jesus e para os nossos irmãos lá da Itália, né? Nossos amigos da Itália que estão assistindo essas lives também lá. Quero mandar um abraço para você aí da Itália, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá, vamos balançando. Quem será? Olha, lembrando que essas lembrancinhas é para o pessoal ou do Rio de Janeiro ou aqui da Nova Anchieta, tá bom? Chegou Cristiano, olha Cristiane, já estamos no sorteio. Hoje foi a Josi. Josias. Isso, é Josias lá do Umbu, eu só vi Josias, seu Josias é o pai da Josi, é a família inteira que está aí do lado do celular. Então, olha, seu Josias, o senhor ganhou uma lembrancinha. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Vamos mais uma, meu bem, vamos lá. Mais uma pessoa. Olha, a família de Josi é grande, por isso está saindo bastante, tá bom? Vamos ver mais um. Quem é, meu bem, essa? Ludmila. Ludmila, um abraço para ela também, ganhou esse brinde. Gente, agora vamos ouvir um louvor abençoado. Amanhã nós teremos mais louvor. Lembrando que os presentes nós iremos levar na casa das pessoas, tá bom? E você está aí, tem que comentar, coloca teu nome aí, tá? Coloca teu nome, lembrando do nosso canal lá do YouTube, Cícero Bezerra Silva. Se você está chegando aí, tá bom? Olha só, meu bem, Lúcia Figueira já chegou por aí. Boa noite, família de Deus. Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. Vamos cantar um louvor agora. O mundo
o poder do Espírito Santo através do louvor? Amém. Seja bem-vinda, minha irmã Nice, lá do Rio de Janeiro, Eunice, minha irmã de sangue. A Emanuele está conosco, o Carlos, Jandira, lá da Nova Jerusalém. Vai escrevendo aí de onde você é. Olha aí, a Lúcia escreveu, eu sou lá de Xangri-Lá. Muito bem, Lúcia, Deus abençoe você. Vamos lá, eu não sei se é a Lúcia que é a mãe da Bruna, não sei quem é, mas talvez seja, se eu não me engano. A Cláudia é lá do Paraty. Muito bem, Cláudia, seja bem-vindo. Um abraço para Alcides. Olha só, chegou Rita Santos, boa noite. De Nova Anchieta. Nova Anchieta, Rita. Ela quer participar do sorteio, com certeza. Isso. Seja muito bem-vinda, um abraço para você. Seja bem-vinda, Rita. Que bom que você chegou aqui na live Caleb Online. É um curso bíblico que Deus deu para você, para todos nós que aqui estamos hoje, tá? Então, todo mundo que comenta aqui participa do sorteio, tá? Quem é aqui da cidade vai participar dos brindes, das lembrancinhas. E, em geral, nós estaremos sorteando um lindo ventilador. Amanhã eu vou botar a foto dele aqui para vocês, tá bom? Vou colocar a foto do ventilador para vocês ficarem mais alegres. E quem ganhar em qualquer lugar do Brasil, eu enviarei pela internet. Eu vou comprar, né, pelos aplicativos e coloca seu endereço, vai chegar na sua casa, em qualquer lugar, tá bom? Um abraço para vocês aí de Nova Anchieta, né? De Anchieta aí, muito bem. Um abraço para a Luzandra também, que está sempre conosco. Ela está lá no centro da cidade, nos apoiando aí toda noite, nos ajudando. Deus abençoe, Luzandra. Um abraço para o seu pai, para a sua mamãe também. Agora nós vamos para a parte importantíssima. Chegou a esposa do Rodrigo, seja bem-vinda. Mili Santos, Jamile Santos, né? Seja bem-vinda, Jamile, chegou. Boa noite. Coloque o nome das suas filhinhas aí, ó, que nós podemos sortear também para você um brindezinho, ó. Tem brinde de criança também, tá bom? Vai colocando o nome das crianças aí, o pessoal do Nova Anchieta, pessoal do Paraty, lá de Xangri-Lá. Se tiver alguma criança, as famílias que tiver do seu lado aí, você, ó, nós temos presente para adulto também, um porta-retrato muito lindo. Então, gente, vamos lá, vai compartilhando e não esquece de ir lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Está ligadinha a Luzandra lá, ó, vai colocando o nome do local que você está aí, tá bom? É a mãe da Bruna mesmo, ó, isso mesmo. É a mãe da Bruna, é a Joelma, a Lúcia é outra pessoa, a mãe da Bruna é a Joelma, é verdade, agora eu lembrei. Isso mesmo. Olha, o nome da menina é Ágata e Pérola. Muito bem. E tem o Jorge Guerra também, que está chegando aí, ó, conosco de São Paulo. Seja bem-vindo, Jorge, também. Bem-vindo, Jorge. Você está na live Caleb Online aqui, o curso que nós estamos fazendo aqui, que Deus colocou para você, é um presente, o curso bíblico hoje. Você está fazendo um curso bíblico na live Caleb Online. Muito bem, chegou meu amigo Rodrigo também. Um abraço, Rodrigo, que mora lá no Aras, aqui de Nova Anchieta. Um abraço para vocês, meu querido. Gente, eu estou feliz, né? Joaci chegando também, Joaci Fernandes. Sejam bem-vindos, louvado seja Deus. O estudo de hoje é uma bênção, nós vamos começar esse estudo agora. Vamos orar para a gente começar. Você vai compartilhando e vai comentando aí, tá? Querido Deus, na tua presença, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Mesmo chovendo, o Senhor tem abençoado essa live. Aqui tem muita chuva, foi o dia inteiro de chuva, mas o Senhor está segurando e segurará, e todos ouvirão a tua palavra, Senhor. Amém. Que teu Espírito Santo venha sobre nós aqui ao falar e sobre essas pessoas a ouvir. Esses que estão ao vivo hoje e o que nós compartilharmos, que vão assistir depois, que o Senhor toque no coração deles e eles entendam a tua palavra, que é o poder para a salvação. Na tua palavra tem o poder, o teu poder.
ajuda que nós nos interessamos em estudar a Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá, querida. Hoje eu estou muito feliz, alegre. Dona Leonor está chegando por aí também já, ó, compartilhando sempre. Queridos, hoje nós vamos estudar sobre o santuário. Edinalva, vamos estudar sobre o santuário. Deus abençoe você. Chegando aí. Então, olha, querida, Deus fez um pedido para Moisés. Está lá em Êxodo 25, verso 8 e verso 40. Olha o pedido que Deus fez para Moisés. Tá bom? Preste atenção aí o pedido que Deus fez para Moisés. Êxodo 25, verso 8 verso 8 e verso 40, tá? Certo. Esse é o pedido que Deus fez. Olha só. Deus disse: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então o desejo de Deus foi sempre ficar pertinho de nós, né? Então Deus mandou Moisés fazer um santuário porque Deus queria morar no meio do povo. Agora, como é que esse santuário devia ser? O verso 40 fala uma coisa bem interessante, que diz assim, ó: tenha cuidado, pois, que faças conforme ao modelo que eu te mostrei no monte. Então Deus mostrou um modelo para Moisés. O que é um modelo? É algo que eu olho e faço outro igual, não é isso? Isso mesmo, muito bem. Ô meu bem, aqui, deixa eu só rapidinho aqui. O irmão Joasil está dizendo o quê? É Josi Fernanda. Diz assim, ó: eu sou de Anchieta, sou mãe de 4 crianças. Um surdo de 14, que é o Simon, Ayla de 7 e Ícaro de 6, Maria Cecília de 2 e esposa Daniel. Muito bem, nós vamos estar anotando o seu nome já para entrar no sorteio, tá bom, querida? E vamos orar pela sua família também, tá bom? Josi Fernanda. Isso mesmo, Josi Fernanda. Então, queridos, vocês perceberam que Deus quer estar sempre perto de nós. E como Josi falou aí que ela tem vários filhos, e com certeza ela quer os filhinhos perto dela, também Deus quer ficar perto de nós. Ele pediu para Moisés fazer uma casa para ele morar no meio do povo de Deus. Eu vou pedir para minha esposa agora explicar como era essa casa, que se chamava santuário. Minha esposa irá ler na Bíblia e explicar para vocês, né? Falar o que Deus mostrou, tá bom? Isso mesmo, eu vou pedir para você colocar uma imagem, meu bem, aí, para que eu vá falando e as pessoas vão vendo como que era essa casa de Deus, né? A nossa casa, ela é uma casa que tem, geralmente tem sala, quarto, banheiro, cozinha, móveis, né? Mas a casa de Deus era muito simples. Eu vou pedir para você colocar, meu bem, esse aqui primeiro, ó. Você consegue ver aí como que era o tabernáculo? Aí tinha um quintal, era uma casa-tenda. Aí nesse quintal de Deus tinham 2 móveis, um altar de sacrifício e uma pia de se lavar. E nesse altar era feito o sacrifício, porque antigamente Deus, como Jesus ainda não tinha morrido, quando a gente pecava tinha que fazer um sacrifício de um cordeiro. O cordeiro representava Jesus. Como nós vimos no estudo passado, só com derramamento de sangue era feito o perdão dos pecados. Só que antigamente, como Jesus ainda não tinha vindo morrer, Deus queria gravar na mente das pessoas que o salário do pecado é o que, meu bem? A morte. Mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Então, quando a pessoa pecava, ela tinha que levar um cordeiro lá no santuário e sacrificar esse cordeiro e pedir perdão pela família toda. Já vou explicar para você como isso acontecia. Mas aí, quando ele terminava de oferecer o sacrifício, tinha a pia, que para entrar dentro da casa de Deus não podia entrar com os pés sujos, com as mãos sujas. Então, era lavado ali na pia o sacerdote, porque o pecador não podia entrar lá dentro, era só o sacerdote que podia entrar para fazer a intercessão. E então agora eu vou pedir para meu esposo colocar outra imagem para mostrar como que era a casa na parte de dentro.
No quintal de Deus tinham 2 móveis, o altar de sacrifício e a pia de se lavar. Agora nós vamos ver como que era a parte de dentro do santuário. Como era? Vamos lá. Vamos ver, você vai agora descobrir como que era a parte interna. Isso, meu bem, essa daí mesmo. Olha só, você consegue visualizar? Então, dentro da casa de Deus tinham 2 compartimentos. O primeiro compartimento era o lugar santo, o segundo era chamado de Santíssimo. Lá no lugar santo tinham 3 móveis. Do meu lado esquerdo tinha um candelabro com 7 lâmpadas e ficava aceso o tempo todo. E era muito importante que isso nunca podia ser apagado. Do lado direito tinha uma mesa com 12 pães. Esses pães eles tinham que ser trocados uma vez na semana. Tudo tinha um significado dentro da casa de Deus. E aí, de um compartimento para o outro, entre um e outro, tinha um altar de incenso que ficava sempre ali, saindo uma fumacinha, porque tinha um incenso ali. E eu vou dizer já para você o que significava essas coisas. E também tinha uma cortina que separava um lado do outro. Então, tinha uma cortina que separava o lugar santo do Santíssimo. E do outro lado do lugar Santíssimo tinha um móvel muito bonito. Depois você coloca na internet e pesquisa a Arca da Aliança. Era um lugar assim, tipo uma caixa toda coberta de ouro, e dentro tinha algo muito especial. Tinha as tábuas dos 10 mandamentos. Você lembra na primeira live, se você tiver assistido, se não você volta e assiste, lá a gente falou que os mandamentos Deus escreveu na pedra com o dedo dele, então isso foi guardado dentro da arca. Também tinha a vara de Arão que floresceu e também tinha ali um pouco do maná, que era como se Deus tivesse dito assim, ó, guarda de lembrança que eu alimentei vocês no deserto. Então eram essas coisas que tinham no santuário. Lá fora, como eu falei, tinha um altar de sacrifício que simbolizava a cruz. O cordeiro era morto lá fora. Depois que a gente aceita Jesus, a gente passa pelo batismo, que a pia também simboliza o batismo e simboliza também o Espírito Santo. E depois entrando ali, ó, no santuário, a gente tem um candelabro. Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá luz. Então, do lado direito tinha a mesa com os 12 pães. Por que 12? Para representar cada tribo de Israel. E o pão também simboliza Cristo. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então, Jesus estava exemplificado nesse santuário. E o altar de incenso simboliza as orações e a intercessão de Cristo em nossa vida. Todas as orações que nós fazemos, Jesus intercede por nós. E ali, a Arca da Aliança, ela simboliza o trono de Deus. A lei dele ali dentro simboliza que Deus tem um governo, onde é regido por uma lei. E essa lei é a lei do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Um dia você vai entender melhor. Se você nunca estudou sobre isso, você vai estudar. E ali era muito importante. Agora eu vou contar para você rapidinho quais eram os trabalhos que eram feitos lá. Não era assim uma pregação, que nem a gente entra na igreja hoje. As pessoas elas iam lá para poder fazer o sacrifício. Então, o pai da casa era responsável, né? Se fosse nessa época, Cícero, meu esposo, ia ser responsável por levar ali o cordeirinho pela família toda. Então, todos os dias tinha um sacrifício diário, que era um cordeiro morto de manhã e à tarde, e também tinha as pessoas que levavam o cordeiro para pedir perdão pelas suas famílias. Então, o que acontecia? A pessoa chegava lá com o cordeiro e falava assim, olha, eu pequei, minha família pecou. O pai recebia a confissão dos pecados da casa toda, né? A mulher confessava para o marido os pecados, os filhos, e o marido era o responsável por ir lá e fazer esse sacrifício. Quando ele chegava lá, ele colocava a mão em cima da cabeça do cordeiro e ele dizia, olha, eu pequei. E eu fiz isso, minha família fez isso, colocava a mão ali, confessava os pecados. Então o sacerdote vinha, trazia uma faca
e ele matava o cordeirinho, o pecador matava o cordeiro. E então o sangue era recolhido na bacia e pela fé todo aquele pecado tinha passado para o cordeiro agora estava com os pecados do pecador. Que Jesus ele carregou no próprio corpo os nossos pecados. Então Deus ele queria deixar isso claro na cabeça das pessoas. Aí o que acontecia depois? O pecador não podia entrar ali na parte do lugar santo do Santíssimo. Quem entrava era o sacerdote. Sacerdote era como se fosse o representante do pecador que ficava do lado de fora. Então ele entrava lá, passava pela mesa, passava pelo candelabro e ele então ia lá diante do altar de incenso. Pegava um pouco do sangue, aspergia na cortina e pedia perdão pelo pecador que estava lá fora. Isso chama-se intercessão. E depois ele colocava um pouco do sangue nas pontas do altar. Tinha mais detalhes, mas eu estou fazendo um resumo para você poder entender que tudo isso era exemplificado a morte e a intercessão que é feita por nós. Então, quando o sacerdote saía de lá de dentro do santuário, o pecador estava perdoado. Deus mandava fogo do céu, queimava ali o cordeiro que tinha ficado em cima do altar. E então o pecador ia para casa feliz, porque os seus pecados estavam perdoados. Mas o pecado agora estava onde? Dentro do santuário, porque o pecado ia para o sangue e o sangue ia para a cortina do santuário. Então o ano inteirinho era feito esse processo. Mas aí tinha que fazer a limpeza desse santuário. Do mesmo jeito que se limpa uma casa. E essa limpeza não era só uma limpeza física, mas também era uma limpeza espiritual. Por quê? Porque simbolicamente os pecados de todas as pessoas ali do povo de Israel estavam no santuário. Então uma vez no ano tinha uma festa que chamava-se a festa da expiação ou o dia da expiação. Aquele dia era como se fosse um dia de juízo final, aonde um homem era preparado o ano inteirinho para participar aquele dia. Depois você coloca também aí na internet o sumo sacerdote bíblico, como é que era a roupa dele, era uma roupa muito bonita, ele tinha muitos detalhes, tinha um peitoral aqui com 12 pedras, né? Uma roupa muito diferente, com as campainhas na borda, que quando ele andava as pessoas ouviam. E agora eu esqueci de dizer um detalhe, em cima da Arca da Aliança ficava o Shekinah, a presença de Deus. Nossa, como que eu posso deixar de dizer isso? Porque isso era muito importante, Deus ficava ali, ó, em cima da arca, era visível a presença dele ali. Bom, e o sumo sacerdote era o único que poderia entrar lá onde a Arca da Aliança estava. Como é mesmo o lugar? O lugar? Santíssimo. Santíssimo. O sacerdote não podia entrar, só o sumo sacerdote que podia entrar. Nesse dia, as pessoas acordavam cedo, elas ficavam de jejum, pensando, será que eu pedi perdão por todos os meus pecados? Será que eu confessei os meus pecados? Elas ficavam ali em jejum e oração, em contrição com Deus. Porque aquele dia o sumo sacerdote ia entrar lá dentro do santuário e ia tirar toda aquela cortina, limpar aquele sangue. Então, quando saía lá fora, se não tivesse pedido perdão dos pecados, era morto, eliminado do povo. Mas esse dia não era um cordeiro que se matava. Esse dia, o sumo sacerdote chegava cedo, oferecia um sacrifício por ele e pela família dele, porque ele tinha pecados também, ele também precisava de perdão. E como é que ele ia entrar lá dentro, na presença de Deus, com pecados não confessados? Então ele, pedia perdão. Depois eram trazidos 2 bodes. Um era sacrificado e representava Jesus, que morreu por nós. O outro não era morto, o outro ficava lá na portinha do lugar santo, esperando para quando o sumo sacerdote saísse, ia fazer um ritual com ele também. E tudo cheio de significados. Deus não tinha uma outra forma de mostrar, porque isso ficava gravado na cabeça das pessoas. Imagina um monte de gente sem saber ler e escrever, né? Então era uma forma de Deus guardar isso na cabeça deles. Mas o dia da expiação era assim. Então o bode que era sacrificado, ele era levado o sangue dele lá para dentro do santuário. Quando chegava lá, ele passava no altar de incenso, falava com Deus,
aspergia um pouco ali na cortina e entrava logo para o lugar santíssimo, lá onde tinha a presença de Deus. Lá ele levantava a tampa da arca, jogava um pouco de sangue na lei de Deus. Mas por quê? Por que jogava sangue na lei de Deus? Eu não posso deixar de ler isso com você, está lá em 1 João, capítulo 3, verso 4. 1 João, capítulo 3, verso 4, que diz assim: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o povo tinha praticado o pecado o ano todo, tinha pedido perdão, mas a lei demandava o quê? A morte do pecador. Mas o sangue de Cristo nos limpa do pecado e também nos perdoa da condenação da lei. Então, por isso era feito esse ritual. Depois ele limpava tudo e o propiciatório, que era a tampa da arca, tinha 2 anjos assim, ó, com as asas esticadas um para o outro, olhando para baixo, que simboliza a misericórdia de Deus. O propiciatório simboliza também Cristo, aquela tampa da arca que está entre Deus e o pecador, e ali a lei que foi quebrada. Então isso é muito importante. E agora, depois que o sumo sacerdote saía, ele trocava aquela cortina, simbolicamente, o sumo sacerdote agora ele era o portador de pecados, porque Deus tinha perdoado todos os pecados do povo, mas ainda estava ali no sumo sacerdote. Ele saía lá fora, estava o bode vivo. O bode vivo é para Azazel, ou seja, aquele bode simboliza Satanás, que no milênio vai receber os pecados de todas as pessoas que se salvaram. Todo mundo que se salvar pecou, foi perdoado. Mas quem foi o originador do pecado? Não foi Satanás? Então é justo que a parte desses pecados ele pague também. Sim. Porque foi ele que fez a gente cometer os pecados. Nós aceitamos, mas ele ofereceu. Então, esse bode Azazel, quando o sumo sacerdote saía, ele colocava a mão sobre o bode Azazel e falava assim: olha, os pecados do povo estão sobre você. E esse bode ele era jogado para longe, para poder morrer sozinho no deserto, simbolizando aquele período que Satanás vai ficar preso. Lembra que você estudou com a gente na live sobre o milênio, né? Que Satanás vai ficar preso aqui na terra durante 1000 anos, pensando nas coisas ruins que ele fez, e depois vem a destruição dele. Então, esse ritual todo, ele tinha um significado, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Jesus que veio morrer por nós. Também Jesus ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele foi fazer um trabalho lá no santuário do céu. Nós vamos ver já isso na Bíblia. E nós não podemos entrar no céu, mas através de Jesus, como nosso representante, nós podemos sim entrar, não é? E Jesus também, ele é o nosso juiz, ele também está fazendo juízo lá no céu. Então, o sacrifício, tudo que acontecia aqui na terra, era como se fosse uma representação de tudo que Jesus fez por nós e ainda está fazendo. Amém. Então, queridos, vocês estão entendendo aí como é importante isso, como Deus, ele luta para ensinar as pessoas, mesmo sem saber ler, ele fez aí esse evangelho, o santuário é o evangelho em símbolos. Tá bom, Jorge? Jorge é o sobrinho do Joacir, de Alcides, perdão, é Alcides, é o sobrinho de Alcides, ele mora lá em São Paulo. Deus abençoe todos vocês que estão entrando aí, um abraço para Vera, né, lá do Nova Anchieta. Queridos, olha só, vocês perceberam que Deus mandou fazer essa casa para morar no meio das pessoas, para ensinar as pessoas, para tirar os pecados das pessoas. E, querida, eu quero pedir para vocês nos explicar, esse santuário valeu até quando? Esses rituais que foram feitos aí, quando é que acabou? E qual é agora o santuário que está servindo, está valendo? É a igreja que é o santuário ou tem outro santuário? Mostra aí para nós, por favor. Aqui no livro de Mateus 27, versos 50 e 51, vai falar um pouco. Aqui vem falando da morte de Cristo. E Jesus representava o quê? O Cordeiro, né? Então
Então olha o que aconteceu com o santuário terrestre quando Jesus morreu. Diz assim no verso 50, e gritando Jesus em grande voz, rendeu o espírito, morreu. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de cima para baixo, temeu a terra, fenderam-se as pedras e abriram-se os sepulcros. Então olha só o que aconteceu. Quando Jesus morre, Deus vai lá no templo, lá no santuário, e rasga a cortina que separava o lugar santo do santíssimo de cima para baixo, para mostrar que não foi pessoas que fez isso. Então Deus queria mostrar que o verdadeiro cordeiro tinha morrido agora. Não precisava mais de matar cordeirinho, não precisava mais daquele ritual aqui, porque o ritual agora verdadeiro tinha acontecido. Jesus, o Cordeiro de Deus, tinha morrido para nos salvar. E agora ele ia dar continuidade sim em outro santuário. Vamos ver aqui onde é que é outro texto, meu bem? Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Nós iremos ver que santuário agora está funcionando. Que esse terrestre, né, que Moisés fez já não existe mais. E esses rituais que foram feitos até Jesus servia, mas de Jesus, depois do Cordeiro, não serve mais. E agora, onde Jesus está e onde é esse santuário agora? Ora, o mais importante que nós temos dito é que nós temos um sumo sacerdote que está assentado nos céus, à direita do trono da majestade, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Agora olha só, Jesus é o nosso sumo sacerdote lá no céu, no santuário que Deus fundou. Lá tem o santuário. Aqui no capítulo 9, no verso 24, fala assim, ó, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, que era a figura do verdadeiro, porém no mesmo céu agora está lá, para comparecer por nós perante a face de Deus. E o que ele faz lá, meu bem? Será? Ele está intercedendo por nós. A Bíblia fala sobre isso. Lá em Timóteo, Timóteo escreveu que Jesus está lá intercedendo por mim e por você. Assim como aquele sacerdote intercedia, né? O pai ia lá confessar os pecados e o sacerdote ia lá com o sangue do Cordeiro e interceder. Assim Jesus Cristo hoje vai com o sangue dele mesmo e intercede a Deus Pai por mim e por você. E aqui em Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, fala assim, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual a si mesmo se deu em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Hoje as pessoas falam que tem muita gente intercedendo, mas a Bíblia diz que só há quantos, meu bem? Um intercessor. Só existe Por que um. só ele, meu bem? Porque foi ele que morreu por nós. É ele que pode, ele é o Filho de Deus e ele pagou os nossos pecados. Por isso ele pode interceder. Muito bem. Então vimos aí que esse santuário, nós temos também mais prova que existe um santuário no céu. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 5, vai nos mostrar, vai falar que tem um santuário lá no céu. Gente, isso é muito importante. Eu sei que tem gente aqui de várias religiões, mas a maioria das pessoas ainda não entenderam, mesmo sendo cristãos, não entenderam sobre esse assunto que é o santuário. Esse santuário do céu, que existe um santuário e Jesus está lá nesse momento agora intercedendo por nós. Olha só o que é que fala aqui em Apocalipse. Capítulo 4. Verso 5 diz assim, do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, diante do trono haviam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, as 7 lâmpadas estão aí, diante do seu celular, você consegue ver a figura. Isso, João viu o candelabro. Essa parte aqui em cima, ó. Isso, bem aqui, ó. Isso mesmo. João viu o candelabro ali, diante do trono de Deus. O trono de Deus, ele é móvel, tá? Ele não fica só num local, ele é móvel. Aqui no capítulo 11, verso 19, fala mais um pouco, meu bem, também sobre o santuário também. Vai nos ajudar. Diz João. o seguinte,
E abriu-se no céu o santuário de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e uma grande saraivada. Então foi visto aquele imóvel que fica lá no lugar santíssimo, a arca da aliança. E o que tinha dentro da arca da aliança mesmo, meu bem? As coisas que tinha lá no Antigo Testamento, lá de Moisés, né? No tempo do santuário lá dentro tinha o maná, tinha os 10 mandamentos, a vara de Arão, e ali também foi visto o candelabro aqui, ó, João viu o candelabro, né? E a arca da aliança, que é essas lâmpadas aí, viu? A arca da aliança lá. A arca da aliança também lá tem no céu, então, significa que tem os mandamentos de Deus lá dentro no céu. Isso, então nós vimos aqui prova para você que é de outra religião. Se alguém vem dizer que não existe um santuário no céu, você sabe que tem. Você acabou de ler aqui em Apocalipse, capítulo 11, verso 19, que existe lá. Ele viu a arca da aliança, João viu a arca da aliança lá no céu, tá bom? Então, olha, é muito importante isso. Depois você pode voltar e refazer esse estudo. Refaçam esse estudo e vocês verão como é importante. Então veja só, e que tipo de sumo sacerdote é Jesus? Nós já vimos que ele está rogando por nós lá, não é? E no livro de Hebreus fala que tipo de sumo sacerdote ele é. Será que é aquele sumo sacerdote que fica com a varinha só esperando a gente pecar? Será que é aquela pessoa que fica ali só esperando a gente pecar? Hebreus capítulo 4 conta para nós no verso 14, e eu quero finalizar a minha leitura com esse verso, que diz aqui assim, ó: visto que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, então retenhamos firme a nossa confissão. Por que a gente tem que reter firme? Se confessar para Ele. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Jesus sentiu na pele o que é ser tentado, judiado, e ele sabe o que é ser humano. Jesus experimentou isso de perto, por isso ele está sempre pronto para nos socorrer. E a partir de hoje, quando você for orar, lembre-se que ele está dentro do santuário, fazendo intercessão, rogando por mim e por você. E diz aqui que nós devemos achar graça e misericórdia e socorro e ser ajudados quando a gente precisar. Quem é que faz isso por nós? A não ser Jesus. Quando a gente tem uma causa na justiça que a gente vai, a gente tem que pagar, não? Para ser bem assistido. Mas Jesus faz isso de graça, porque Ele nos ama muito, porque Ele deu a vida por nós. Amém. Glória ao nome de Jesus. Então, meus queridos, enquanto eu vou aqui fazendo as perguntas a vocês, minha esposa vai preparar mais um louvor para você. Vocês percebem como é importante estudar a palavra de Deus. Vocês aprenderam novas verdades hoje. Eu quero agradecer o Rodrigo que está aqui conosco. Já agradeço mais. É um amigão meu lá, junto com a esposa. Eles estão lá assistindo, né? Ele não estava conseguindo. Já faz dias que ele está assistindo, ele não estava conseguindo, né, escrever aqui, mas ele conseguiu agora. Sueli Carvalho entrou também. Seja bem-vinda, Sueli Carvalho. Boa noite, você está na live Caleb Online, tá bom? Escreva de onde você é. Vocês aí que nos falar de onde você é, escrevam, tá bom? Então, Deus abençoe. Minha esposa agora vai cantar um louvor e em seguida eu vou fazer aquele teste com vocês para ver se vocês entenderam mesmo a aula de hoje, tá bom? Tem um sacerdote
intercessão de Cristo é muito importante. A morte de Jesus na cruz, ela perdoa todos os nossos pecados, mas a intercessão de Cristo é que nos deixa em pé diante de Deus, é que nos fortalece, é que coloca a justiça dele sobre nós e assim nós somos transformados. Amém, louvado seja Deus. Marluce, coloca o nome de Juarez, um abraço para ele aí, tá? Sei que ele está aí com você, se ele estiver aí assistindo com você, fala que eu mando um abraço para ela. A Sueli, meu bem, lá de Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Eu estou curioso, todos nós estamos curiosos para saber de onde é a Martinha. Cadê você, Martinha? Coloca aí de onde você é, Martinha. Rodrigo está ligado conosco aí. O sobrinho do Alcide está aqui conosco, aqui ligado também. Então, meus queridos, esse assunto é muito, muito importante. Louvado seja Deus pela vida de vocês, né? E a Jamile também, que é a Mili que está aqui conosco, a esposa do Rodrigo. E as menininhas dela já devem estar dormindo, as criancinhas, eu acho, né? Então, queridos, eu vou fazer aquele teste que eu faço com vocês todas as vezes que termina a aula, tá bom? Esse é um curso especial, você está fazendo o melhor curso do planeta Terra, tá bom? Então, prestem atenção nas perguntas agora, tá? Olha só, lembram de tudo já que nós estudamos, o santuário que Deus mandou fazer, e agora nós temos um santuário aonde? No céu. Quem é o sumo sacerdote? Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. O Rodrigo falou que as meninas estão assistindo também, não estão dormindo não. Então não, né? Valeu, Rodrigo. Queridos, olha só, lembra aí, a primeira pergunta é a seguinte, ó. Você acredita que existe um santuário no céu? Acredita? Vai lá, coloca o sim. Amém, eu acredito. Aquiles chegou por aí, boa noite, Aquiles Lima. Meu amigo Lima, eu chamo ele de Lima, um abraço. Vamos lá no sim, vou repetir a pergunta, tá? Ó, lembra sim, se você acreditar, coloca sim aí, tá bom? Você acredita que existe um santuário lá no céu? Eu acredito, e você? Coloca sim aí. Rodrigo falou que acredita, olha, a Cláudia também falou que acredita, eu acredito porque nós lemos na Bíblia. Ó, a Jamile também, Quitéria falou que acredita também. Quero ver você escrevendo se acredita, tá? A outra pergunta é: você reconhece que Jesus Cristo é o único mediador entre você e Deus? Você reconhece que Jesus é a única pessoa que ele pode interceder por mim e por você? Não é nenhum outro ser humano que pode ir no trono de Deus interceder. Só Jesus pode interceder por mim e por você. João, Pedro, Maria, Moisés, José, ninguém pode interceder, tá? Então nós não podemos pedir para nenhum homem, o melhor que for no mundo, para ele interceder por nós, porque só o único que intercede, só Jesus Cristo, que Amém. tem esse poder, porque foi ele quem morreu por nós, ele pagou o nosso pecado lá na cruz. Então você acredita nisso, né? Reconhece que só Jesus? Todo mundo está falando sim. Sueli disse que sim, Jorge falou que sim, a Vera falou que sim, todos falando que sim, ó, Luzanda. Amém. Eita glória, olha só a Martinha aqui de Anchieta. Belo Horizonte. É aquela Martinha, nossa amiga, que está sempre conosco aí. Seja Isso. bem-vinda mais uma vez. Então, se você acredita,
Disse sim, amém. Glória a Deus. Eu sei que todos vocês acreditam. Agora, outra pergunta que é importantíssima. Olha só. Lembra que as pessoas, quando Jesus voltar, que ressuscitarão, tem que ter aceitado Jesus como Salvador. Olha só agora, ó. Você aceita Jesus como seu Salvador a fim de que seja absolvido no julgamento final? Você aceita no dia, lembra que no final do ano tinha um julgamento que era para tirar todos os pecados, todo mundo tinha que ficar em oração, todo mundo pedindo e Deus vinha, quem não tivesse confessado os pecados morria. Então, agora nós vamos passar por isso também. Jesus Jesus já está nos julgando, nós vamos estudar mais sobre isso. E um dia, quem não tiver Jesus é como aquela pessoa, se não tivesse confessado o pecado, era morto, o fogo consumia ele. E quem não tiver Jesus, quem não aceitar Jesus como seu Salvador, quando Jesus voltar, mesmo sem querer, ele vai ter que queimar o pecado. Mas o pecado vai estar em você, então vai queimar juntos quem não aceitar Jesus. Então você aceitou, amém. Todo mundo aí falando que aceita Jesus como seu Salvador. A Martinha aceita, a Marlúcia, o Rodrigo, olha que benção. Lúcia também aceita. Jorge está aceitando Jesus como seu Salvador. Eu aceito Jesus como Salvador todos os dias da minha vida. Aleluia. Glória a Deus que você está aceitando Jesus como seu Salvador. Eu sei que foi no seu coração que o Espírito Santo falou e você aceitou Jesus como seu Salvador. Glória ao nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar para que Deus firme no seu coração, tá bom? Aí, Joaci Arruda, um abraço, Deus abençoe. Está aí conosco, o pessoal do Paraty, o pessoal lá do Xangri-Lá, um abraço, o pessoal do Nova Anchieta, um abraço. A Martinha lá de Belo Horizonte, né? Um abraço também para todos vocês, meu amigo Jorge lá de São Paulo. Temos gente de todos os lugares. Um abraço para você que está vendo aí pelo YouTube também, tem muita gente assistindo pelo YouTube. Quero mandar um abraço para meus conterrâneos lá de Pernambuco, meus amigos baianos, pessoal abençoado. Vamos orar agora. Quero orar por você. Amado Deus, muito obrigado. Quero imensamente agradecer ao Senhor, porque o Senhor abençoou cada um que está nessa live, está abençoando. Amém. Esse estudo foi especial e eu sei que muitas pessoas irão assisti-los e que essa palavra saia com o poder que o Senhor colocou nela e toque no coração de cada pessoa para que eles entendam que precisa de um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote é o Senhor que está aí no céu intercedendo por nós. Amém. Muito obrigado por tudo. Abençoa cada um que está aí, os que irão assistir depois. Eu te peço uma bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus, meus queridos. Eu tenho nem vontade de ir embora mais. Eu queria ficar a noite inteira com vocês, mas tem que parar, né? Nós precisamos dormir, né? Que Deus abençoe vocês e um abraço para vocês. Amanhã o assunto também é muito especial, muito especial. Eu vou orar pela mãe da Marluce que tá pedindo, ela está pedindo para... Pela mamãe e pela Margarida. E a Margarida também, tá bom? Coloca seus pedidos de oração que depois nós vamos anotar tudinho aqui, vamos orar. Nós já estamos orando por vocês e os familiares de vocês. Tá? Um abraço, que Deus abençoe vocês. Até amanhã às 7 da noite, tá bom? Continue orando por nós, que Deus está abençoando aqui e abençoando você aí. Você está na live Caleb Online. Boa noite, Deus abençoe.